Fala pessoal, namastê. Para quem gosta de yoga, hoje eu vou trazer dica de 3 livros sensacionais. Eles são muito legais porque eles servem para todo tipo de público. Servem para aquelas pessoas que estão começando a entender o que é yoga, servem para quem já pesquisou muito sobre o assunto, servem para os professores. E o legal é que são livros que se complementam, porque eles mostram aspectos diferentes do yoga. No top 3 eu vou começar pelo terceiro lugar, depois segundo lugar e depois o primeiríssimo lugar. Então vem comigo. Bom, o número 3 é esse livro aqui do Iyengar chamado Yoga, O Caminho para a Saúde Holística. Esse livro ele só tem em inglês, ele não tem versão em português. Quem é Iyengar, né? O Iyengar ele era um discípulo do Krishnamacharya junto com o Pattabhi Jois. O Pattabhi Jois acabou criando o Ashtanga Vinyasa Yoga e o Iyengar criou o Iyengar Yoga. E o foco do Iyengar era o alinhamento perfeito do asana. Isso é que é legal nesse livro. Então ele começa explicando o que é o yoga, o que significa yoga, os asanas, os chakras, o pranayama. E aí depois ele passa para os asanas em si, né? Então ele mostra asana por asana, ele fala o nome do asana em sânscrito e como é que é a escrita original do sânscrito. E para alguns asanas ele coloca qual é a tradução do nome para o inglês. E aí ele dá todas as dicas do alinhamento perfeito. Então ele mostra fotos, dá as dicas. E aí para os asanas ele mostra o asana de todos os ângulos possíveis, né? Com as dicas de alinhamento. Então isso aqui é uma parte muito legal. E aí no final do livro ele vai falar sobre o benefício dos asanas para os problemas de saúde. Então, ele vai pegar vários problemas de saúde. Então, aqui, por exemplo, coração e circulação. Quais são os asanas que a pessoa deveria fazer para melhorar esse tipo de problema de saúde? Então, aqui, por exemplo, pessoas que têm pressão baixa, pessoas que têm artérias bloqueadas, pessoas que tiveram um ataque cardíaco, asanas para o sistema respiratório, assim por diante. Então, ele vai falar sobre vários problemas de saúde e quais são os asanas que a pessoa deveria fazer para esse tipo específico de saúde. Então, esse aqui é o número 3. O número 2, para mim, é o da Glória Arieira, o Yoga que Conduz à Plenitude, os Yoga Sutra de Patanjali. Bom, Glória Arieira, para quem não conhece, é uma grande mestra brasileira de Vedanta. E o que é legal nesse livro? Quem se interessa por yoga tem que passar pelos Yoga Sutras do Patanjali. E existem muitas traduções diferentes, algumas traduções muito boas, outras traduções muito ruins. Na minha opinião, essa tradução que a Glória Arieira faz dos Yoga Sutras é a melhor que tem. Ela traduz aforismo por aforismo de uma maneira muito detalhada. Então ela põe como é que é a escrita original do sânscrito, como que é a escrita transliterada e o que esse aforismo significa em português. E aí depois ela traduz palavra por palavra e dá um comentário, ela faz uma explicação do que esse aforismo significa. Então, por exemplo, o aforismo 1.2, que é o mais conhecido dos Yoga Sutra, é o Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Existem muitas traduções ruins, e essa tradução que ela dá é uma tradução muito boa. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Então ela traduz aqui palavra por palavra e depois faz um grande comentário, dando inclusive exemplos. Então aqui ela pega exemplos do Mundaka Upanishad, da Bhagavad Gita. Então ela faz um comentário para a pessoa entender o que aquele aforismo significa. Então para mim esse aqui é o número 2. Bom, o número 1 não poderia ser outro livro. Todas as pessoas que têm interesse em yoga têm que ler esse livro, que é o Filosofias da Índia, do Heinrich Zimmer. O Zimmer ele era um indólogo alemão. Ele nasceu na Alemanha, mas ele foi expulso da Alemanha pelos nazistas e ele acabou indo para a Inglaterra. E ele escreveu e pesquisou a vida inteira dele o sânscrito, pesquisou a Índia. E esse livro ele foi publicado depois da morte do Zimmer. Ele não tinha ainda terminado o livro quando ele morreu. Então o Joseph Campbell, que era amigo dele, que fez O Poder do Mito, compilou tudo que ele já tinha escrito e publicou Filosofias da Índia. O que é legal desse livro? Nós que somos ocidentais, nós temos dificuldade de entender o pensamento da Índia. Então aqui nesse livro ele dá esse pensamento mastigadinho. Então ele explica qual é a origem desse pensamento, como que era a sociedade védica, por exemplo,
E aí depois de mastigar tudo isso, ele vai falar sobre todas as filosofias, que são as principais filosofias do Oriente. Então ele vai falar sobre o Jainismo, Sankhya e Yoga, Brahmanismo, Budismo e Tantra. Então para mim esse livro aqui ele é fundamental para quem quer entender Yoga. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho aqui do YouTube para receberem aviso dos próximos vídeos. Até a próxima. Namastê.